6 marcas de uma líder autêntica na igreja. Um servo. Já falei num outro vídeo sobre os falsos pastores, falsos profetas, mas quero falar tanto de homens e mulheres que são servos de Deus. Pode ser que pode ser que a pessoa é uma pastor ou não. Mas os pastores e presbíteros, biblicamente, são homens. Eu quero utilizar o exemplo do apóstolo Paulo no Novo Testamento para estabelecer os paradigmas de um líder dentro da igreja, um dos muitos dentro de uma igreja. Meu nome é Pastor Peter Hawkes, sou missionário em Portugal há mais de 30 anos e montei este canal para explicar a Bíblia de uma forma simples e prática. Então, 6 marcas. Quais são as 6 marcas para nós podermos detectar o verdadeiro homem ou mulher de Deus que serve na igreja? Primeiro, a pregação de um líder autêntico é equilibrado. Paulo pregou todo o conselho de Deus. Ele não tirou certas doutrinas e esqueceu as outras. Ele pregou o evangelho de graça de Deus. O ênfase de Paulo é sobre a graça, aquilo que Jesus faz e fez no cruz e Deus faz em provisão através de salvação. E ele não esqueceu de pregar sobre arrependimento, sobre a abnegação, a necessidade de negar a si próprio, a vida de oração, obediência. Ele ensinou sobre a necessidade de crer na verdade. Não só um manual das instruções, ele ensinava sobre o inferno e especialmente sobre a necessidade de crucificar as tentações, a carne, a natureza humana. E toda a pregação de Paulo foi centrado em Cristo Jesus, no primeiro lugar. E os milagres e outras coisas não eram tão significantes para Paulo. Deus usava Paulo de uma forma tremenda, mas a pregação dele foi centrada sobre Cristo Jesus. Não no tipo de autoajuda, tipo segue 7 dicas para ser importante ou com sucesso financeiro. Como se pode ser importante? Não constava na pregação de Paulo. Paulo ensinou tudo que foi útil, tudo proveitoso para a igreja, os membros em Éfeso. E ele pregou mensagens relevantes, mensagens que não eram necessariamente intelectuais, teóricos e muito complicados, não. Mas ele pregou mensagens que foram relevantes às necessidades dos crentes. Não só histórias, nem ênfase nos sinais dos tempos, mas mensagens práticas e aplicadas, baseadas nas doutrinas cruciais no Novo Testamento. O ênfase de toda a pregação de Paulo era santidade e salvação. Como viver justo, reto, digno neste mundo. Como pode superar tentação. Como pode superar o diabo. Como pode viver uma vida pura e reta e justa. No segundo lugar, outra marca do exemplo de Paulo foi o caráter dele. Ele era humilde.
Ele sempre dava glória a Deus e tentava e fez tudo para agradar a Deus, não agradar os homens no primeiro lugar. Ele não foi ambicioso para criar uma maior igreja no mundo, nem para ser o apóstolo mais importante, mais conceituado no mundo, mas ele queria ser humilde, um homem simples, embora com um momento, provavelmente o melhor momento naquela época. Ele era puro, sexualmente, irrepreensível. Nós não sabemos se já foi casado ou ele era solteiro, a Bíblia não diz, mas uma pessoa irrepreensível, disciplinado sobre as suas morais, a ética. Ele não praticava sexo fora de casamento, não estava envolvido em pornografia, nem de homossexualidade. Ou seja, ele crucificou a carne, ele crucificou a ambição pessoal, impureza, fome para poder, fama e autoridade. Então, ele não era ganancioso, mas generoso com dinheiro. Ele trabalhava em equipe e compreendeu prestar contas com outros. Não era independente. Sempre que ele viajava, ele levou com ele um grupo dos homens, de cooperadores. No terceiro lugar, a terceira marca do líder autêntico, exemplificado na vida de Paulo, foi que ele era um trabalhador. Ele trabalhou arduamente em duas áreas. Primeiro, na área prática, profissional, ele era um fazendador das tendas e sustentou as suas necessidades. Ele escreveu, quando necessário, outras vezes as igrejas sustentou Paulo, mas ele não estava a exigir sustento, mas ele trabalhou arduamente para não, a noite e dia, para não exigir dinheiro dos crentes. Ele trabalhou em pregação, visitação, serviço, preparação das mensagens, e estudou cuidadosamente toda a Bíblia. Naquela época tinha só o Velho Testamento, antes do escrito dos Evangelhos. Mas Paulo é um homem do livro e passava provavelmente horas a fio a estudar a Bíblia, o Velho Testamento. Para quê? Para não cair nesta armadilha de tirar versículos fora do contexto. Mas ele comparava uns doutrinas nos lugares com outros doutrinas, outros textos em outros lugares. Então, um homem equilibrado em termos de pregação, por causa do trabalho que ele fez. No quarto lugar, era um homem honesto no ministério, no ensino e nas profecias. Ele não mentiu, nem inventou promessas. Ele não declarava, hoje declaro que há avivamento. Nada disto. Ele pregava sobre a necessidade de sofrer, avisou sobre infiltração dos lobos falsos e ele não pretendeu enganar os Tessalonicenses, o lugar de Tessalónica, com a pregação dele. Tudo que ele diz era honesto, ele era homem de palavra, não inventava promessas, nada disto. No quinto lugar, era um homem do poder. Ele não pôs poder no primeiro lugar, nem sinais,
nem maravilhas. Ele diz que ele entregava os Efésios à palavra de Deus. Mas ele atuava no Espírito Santo verdadeiramente. Ele tinha os dons verdadeiros, uma unção autêntica, tinha curas verdadeiras, profecias verdadeiras e tinha muita autoridade. Porque era um homem que andava com o Espírito Santo, não inventava as suas próprias proclamações do Espírito Santo, nem tentou manipular o Espírito Santo pelas palavras dele, mas ele declarou aquilo que era verdade, consoante o impulso do Espírito Santo. No sexto lugar, também muito importante para um homem ou mulher de Deus que serve a comunidade, uma igreja, era ter um coração pastoral. Eu não estou a dizer necessariamente o cargo de pastor, mas a função de ser pastoral. Paulo era um exemplar de um homem pastoral, com um espírito amável aos crentes, bondoso, que ele escreveu em Tessalonicenses, bondoso e amável, como uma mãe que amamentava o bebê. Ele cuidou dos crentes, ele tinha carinho para os crentes nas suas comunidades e ele dedicou a sua vida em tempo inteiro para os crentes nas igrejas. Sacrificou tudo em prol dos outros. Uma vida exemplar. Claro que nem todos nós podemos ser iguais em todos os aspectos de Paulo, mas é um patamar, uma meta escrita na Bíblia, especialmente em Atos capítulo 20 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, de um padrão de um líder, um homem de Deus. Então, um coração pastoral. Ele amava de coração os crentes. Ele é um pai que exultando, consolando, implorando os crentes para viver uma vida coerente. Ele era um bom ouvinte, provavelmente, pessoa que dava conselhos aos crentes e falou, como eu já disse, honestamente aos crentes. Ele não era o tipo pastor profissional, distante, muito afastado da vida dos membros da igreja. Não, provavelmente é um homem vulnerável. Ele falou das suas fraquezas e honesto quando ele falhou. E ele não tinha este tipo de perfil muito distante e muito profissional que alguns têm hoje em dia, mas ele é um amigo dos crentes. Provavelmente ele participava nos funerais e os derrotas dos crentes. Eu estava ao lado dos crentes. Eu estava ao lado dos crentes quando elas sofreram, quando elas choravam. Elas podiam contar com Paulo para ajudar, para falar com elas, para visitar elas, tanto com a vida difícil, eu estava ao lado deles, tanto bem como a vida de sucesso e vitórias, eu estava lá, perto, eu tinha uma proximidade dos crentes. Ele visitava os crentes em várias cidades
e ele foi à casa delas para fazer cultos e provavelmente para tomar refeições. E, como já disse, ele visitou as igrejas. Então, temos aqui 6 características de um homem ou mulher de Deus que ou é ou pretende ser um servo, uma mulher serva na igreja. Tinha uma pregação equilibrada, um caráter irrepreensível, é um trabalhador árduo, um trabalhador honesto com sua palavra, honesto com dinheiro, honesto com profecias, honesto com ministério, honesto em toda a área da sua vida. Um homem do poder, um homem que evidenciou os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo com unção, e, por último, um homem com coração de um pai, uma mãe, um homem pastoral que queria ouvir os problemas dos crentes e ajudava os crentes em qualquer situação. Então, este é um patamar, um paradigma, meta para cada um de nós, para lermos, estudarmos na Bíblia qual é o nível, qual é a ideia de um homem verdadeiro, mulher verdadeira, autêntico de Deus para servir na igreja, em contraste daquilo que eu já falei em outro vídeo, dos falsos profetas, falsos pastores que não ajudem a igreja. Amém. Se gosta deste vídeo e quer fazer comentário, também pode fazer debaixo. E se quer subscrever, pode também fazer isto. Se quer ouvir, ver mais vídeos sobre a interpretação prática da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.